Eu sou Wesley Borges. Hoje sou pastor, barbeiro, esposo, pai de 4 filhos maravilhosos. Se você me vê agora, talvez enxergue apenas um homem comum, cuidando da família, trabalhando, servindo pessoas nas ruas, orando por vidas que pedem socorro. Mas a verdade é que esse rosto, que agora transmite paz, já carregou por anos a marca do vício, da fuga e da rebeldia. Por mais de 10 anos, meu nome não era Wesley, era Borracha. Eu fui um foragido da justiça, eu vivi na lama do crime, fui escravo da cocaína, refém do álcool, prisioneiro de mim mesmo. E para ser sincero, olhando para trás, eu não deveria estar aqui hoje. Eu já vi a morte me cercar, já contemplei o meu próprio caixão. Eu já fui engolido pela escuridão e pensei que nunca sairia dela. Quando falo de passado, não falo de uma história distante, mas de cicatrizes que ainda trago no peito. Eu costumo dizer que vivi um inferno em vida, um inferno que eu mesmo escolhi entrar. Eu vendi tudo que tinha, destruí a confiança da minha família, quase acabei com o meu casamento e coloquei em risco o futuro dos meus filhos. Tudo isso por causa da rebeldia que me conduziu para longe de Deus e para perto da destruição. Mas eu também sei de uma coisa. Aquilo que eu chamo hoje de o preço da rebeldia foi, na verdade, o início de uma grande virada. Porque Deus, na sua misericórdia, transformou o meu caos em testemunho e a minha prisão em libertação. Você precisa ouvir essa história, não porque ela é sobre mim, mas porque talvez, no meio das minhas palavras, você encontre um reflexo da sua própria vida. Talvez você esteja lutando contra vícios, enfrentando uma família em ruínas ou até pensando em desistir. Se for o seu caso, não desligue, não fuja. O que eu vou te contar pode ser o começo da sua própria libertação. Eu vou abrir meu coração e te mostrar como eu cheguei ao ponto de clamar a Deus por uma prisão. Sim, pedir para ser preso, porque essa foi a única forma de ser livre. Essa é a minha história. Essa é a prova de que ainda há esperança. Minha história não começou no crime, começou na dor. Eu cresci em um lar marcado por conflitos, onde o silêncio nunca era de paz, mas de medo. Meu pai chegava bêbado quase todas as noites, e a cena era sempre a mesma. Gritos, empurrões, minha mãe chorando, e eu, pequeno, tentando entender por que aquele homem que deveria ser meu herói era na verdade a maior ameaça dentro de casa. Aquilo foi criando feridas profundas. Quando você cresce em um ambiente assim, você aprende cedo a se defender, mas não de agressões físicas, e sim das marcas invisíveis. Aquelas que ficam na alma. Eu carregava a sensação de que eu não tinha valor, que eu não era visto. Era como se a minha vida tivesse sido escrita para ser apenas mais uma história de fracasso. Quando atingi a adolescência, a revolta dentro de mim explodiu. Eu comecei a buscar saídas, mas em vez de encontrar caminhos de esperança, encontrei atalhos de destruição. Aos 17, 18 anos, eu mergulhei de cabeça no mundo errado. Primeiro foi a bebida. Eu me lembro de sentir aquele calor descendo pela garganta, a falsa sensação de coragem, como se o álcool me desse uma identidade que eu nunca tive. Logo depois, veio a cocaína. No começo parecia uma maravilha, cortava a ressaca, me deixava em êxtase e me fazia esquecer quem eu era e onde eu vivia. Mas aquilo que começou como um alívio rapidamente se transformou em escravidão. Eu não percebia, mas cada carreirinha de pó era um elo de corrente que me prendia mais e mais. A droga me levou a virar noites inteiras em bares e ruas escuras, a me envolver com pessoas que também carregavam a mesma prisão interna. Foi assim que eu entrei no mundo do crime, no tráfico, no risco constante. Aos poucos, o menino ferido da infância já não existia mais. No lugar dele nascia o Borracha, um nome que soava forte, mas que escondia um homem destruído por dentro. E como se não bastasse o abismo em que eu mesmo estava, no meio desse caos eu conheci aquela que se tornaria minha esposa. Você pode pensar que o amor foi minha salvação, mas não. Nós nos encontramos em uma noitada de drogas, em meio à fumaça e garrafas quebradas. A paixão aconteceu no meio da bagunça, e juntos nós mergulhamos ainda mais fundo. Quando nossa primeira filha nasceu, eu acreditei por um breve momento que aquilo poderia me mudar, que ser pai me traria responsabilidade. Mas eu estava tão cego que, em vez de melhorar, eu e minha esposa nos afundamos juntos. É difícil admitir, mas é a verdade. Eu fui presenteado com uma família e, em vez de cuidar,
Eu a coloquei dentro do inferno que eu mesmo escolhi viver. O lar que deveria ser abrigo virou extensão da rua, um lugar de dor, vazio de amor, cheio de drogas e brigas. E assim nascia o problema. Não era mais só o vício, não era mais só o crime. Era o início de um legado de destruição que estava prestes a se espalhar por todos ao meu redor. Se existe um lugar que deveria ser o refúgio de qualquer homem, esse lugar é o lar. Mas o meu lar, naquela época, era o retrato do inferno. Não havia paz, não havia descanso, não havia sequer dignidade. Meus filhos nasceram e cresceram dentro de um ciclo sujo, um ambiente carregado pelo peso do vício. Eu lembro, como se fosse hoje, da nossa casa fedendo a cigarro, cheia de copos espalhados, o chão manchado, as paredes impregnadas de fumaça. O lugar onde deveria haver risadas de crianças tinha o eco de discussões e a sombra da destruição. O mais doloroso é recordar os pedidos dos meus filhos. Eles me chamavam: "Pai, vem assistir televisão com a gente." E eu não ia. Eu estava sempre ocupado demais com a cocaína, com o álcool, com a próxima fuga. Minha presença era um corpo que andava pela casa, mas meu coração estava acorrentado em outro lugar. Eu os negligenciei de uma forma tão brutal que até hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir o som da decepção na voz deles. O vício nos transformou em escravos. Não havia limites. Eu cheguei ao ponto de vender o botijão de gás para comprar pó. Coisas simples, coisas básicas da sobrevivência. Eu trocava por mais uma noite de destruição. Quando não havia dinheiro, bebia álcool de posto. Cheguei até a beber acetona. Eu e minha esposa, juntos, decidindo entre comer ou usar droga e, quase sempre, a escolha era a droga. Era comum não termos nenhuma bolacha para as nossas filhas. Elas passavam fome enquanto nós queimávamos os últimos palitos de fósforo para cozinhar qualquer coisa em cima de uma lata improvisada. O que mais me assombra são as imagens de morte que me visitavam constantemente. Quantas vezes, deitado no sofá da casa da minha mãe, eu me via dentro de um caixão. Era como se eu assistisse ao meu próprio velório, como se a morte já tivesse um contrato assinado comigo. 3 vezes eu tentei colocar um fim na minha vida. 3 vezes eu olhei para a escuridão e pensei que ali estava a única saída. Mas, por algum motivo, Deus não permitiu. Hoje eu entendo que, naquela época, eu era um suicida lento. Não tinha coragem de me matar de vez, mas estava me matando um pouco a cada dia, com cada trago, com cada dose, com cada carreirinha. E no meio dessas noites sem fim, no silêncio das 3 horas da manhã, eu fazia orações vazias. Orava drogado, orava bêbado, orava sem acreditar. Mas ainda assim, eu dizia: "Deus, me tira dessa vida." Era um grito abafado, sufocado pela minha incredulidade. Eu não acreditava que Deus ouvia, mas Ele ouvia. Eu não acreditava que Deus via, mas Ele via. Eu não acreditava que Ele tinha planos para mim, mas Ele tinha. O inferno que eu construí dentro da minha casa não era apenas o resultado do meu vício, era o resultado da minha rebeldia contra Deus, da minha insistência em viver do meu jeito, da minha cegueira em achar que tinha o controle. Mas o controle já não era meu há muito tempo. Eu era só um fantoche do vício, arrastando comigo a mulher que eu amava e os filhos que deveriam ser o meu maior tesouro. Se existe algo mais cruel do que ser escravo, é ver inocentes sendo arrastados junto com você. E foi exatamente isso que aconteceu. Meus filhos pagaram o preço da minha rebeldia. Minha esposa pagou o preço da minha rebeldia. E eu, preso na escuridão, só conseguia gritar para dentro de mim mesmo: será que existe saída? Em 2018, eu já carregava nas costas mais de 10 anos como foragido. Era como se cada passo que eu dava fosse acompanhado por uma sombra, um peso, uma voz que sempre lembrava: você é um procurado. A qualquer momento vão te pegar. Eu já tinha processos, já tinha condenações, e mesmo assim continuava tentando escapar, como se pudesse enganar a justiça, como se pudesse enganar a mim mesmo. Mas o tempo estava se esgotando, e eu sabia, lá no fundo, que alguma coisa estava prestes a acontecer. E foi numa tarde comum, num dia de clássico, Vila Nova contra Goiás,
que a confrontação divina começou. Eu estava em casa, quando algo dentro de mim falou: não vá, fique com seus filhos. Foi uma voz suave, mas firme. Era como se o próprio Deus estivesse me dizendo que aquele não era o meu lugar. Mas a carne falou mais alto. O vício, a rebeldia, a velha vida, tudo isso me empurrou de volta para a multidão, para o barulho, para a arquibancada do Serra Dourada. No meio daquela torcida organizada, com bandeiras, fumaça, xingamentos e gritos, eu me senti estranho. De repente, em meio àquele calor humano, eu ouvi uma outra voz. Uma voz que não vinha de fora, mas de dentro. E ela dizia: Wesley, você é um perigo para si mesmo. Você perdeu o controle da sua vida. Aquilo foi como uma espada atravessando minha alma. Eu não ouvi apenas uma frase. Eu vi imagens, eu vi sangue, eu vi a morte. Foi como se Deus tivesse me mostrado, ali mesmo, que eu estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. Eu sentei na arquibancada, atordoado. Me virei para minha esposa e disse: eu não dou conta de ficar aqui mais, eu quero ir embora. E quando aquelas palavras saíram da minha boca, eu sabia que não eram apenas sobre o estádio. Eram sobre a minha vida inteira. Eu não dava conta de continuar. Eu não dava conta de fingir que tinha controle. Eu estava esgotado, destruído, e pela primeira vez eu reconheci: sozinho eu não conseguiria. Poucos dias depois, um pastor me procurou. Foi uma confrontação direta, olho no olho. Ele não falou comigo como um juiz, mas como um profeta de Deus. E naquela manhã, que não era qualquer manhã, mas o dia do meu aniversário, 5 de maio de 2018, eu levantei os olhos para o céu e fiz uma oração que mudou tudo. Deus, eu preciso internar para te servir. Se eu não internar, eu não vou dar conta. Eu não estava pedindo um milagre mágico. Eu estava pedindo uma prisão. Eu estava pedindo que Deus me tirasse da rua, me arrancasse das garras da droga, me colocasse em qualquer lugar que fosse, desde que fosse longe de mim mesmo. Era como se pela primeira vez eu estivesse disposto a perder tudo para ganhar uma chance de viver. Aquele foi o início da virada. Eu não sabia como, eu não sabia quando, mas eu sabia que Deus tinha ouvido a minha oração. E se Ele tivesse ouvido, então algo grande estava... Depois daquela oração, no dia do meu aniversário, eu sabia que Deus tinha me ouvido. Mas eu não fazia ideia de como Ele responderia. O que eu não sabia era que a resposta viria de uma forma que, na hora, parecia um desastre. Mas que, na verdade, era o maior presente da minha vida. Foi numa noite comum, voltando para casa de moto. Eu já estava cansado, drogado, bêbado, perdido nos meus próprios pensamentos. De repente, caí. Um tombo feio, daqueles que poderiam ter acabado com a minha vida. Logo em seguida, a viatura parou. Meu coração disparou. Eu era foragido. Carregava nas costas anos de fuga. Se eles descobrissem quem eu era, tudo estava acabado. Naquele momento, dominado pelo medo, eu dei o nome do meu irmão. Achei que tinha escapado. Os policiais estavam prestes a me liberar, quando um homem apareceu, vindo do nada. Até hoje eu não sei quem ele era, mas sei que Deus o enviou. Foi por causa dele que os policiais decidiram me levar. Ali, naquele instante, Deus estava apertando o funil da minha vida. Ele estava tirando todas as minhas saídas, todos os meus jeitos de escapar, todas as desculpas que eu ainda inventava. Quando cheguei na delegacia, fizeram a digital. O policial olhou para mim e disse: "Você está foragido. Você está preso." Aquilo que para qualquer homem seria o fim, para mim foi o começo. Eu não ouvi apenas a voz de um policial. Eu ouvi a voz de Deus repetindo dentro do meu coração: "Eu estou te dando a internação que você pediu." Eu fui levado para a cela. Estava sujo, bêbado, dopado. A frieza do chão e o silêncio pesado das grades me cercaram. E no meio daquele lugar escuro, eu entendi. Aquela cadeia era o meu centro de recuperação. Não era uma punição, era misericórdia. Era o jeito de Deus me dizer: "Eu ouvi sua oração, Wesley. Eu não vou deixar você se matar. Eu não vou permitir que você acabe com a sua família. Eu vou te prender para te libertar." Foram 15 dias dentro daquela cela. 15 dias em que o suicídio rondava minha mente todos os dias.
Eu ouvia vozes dizendo: acabou para você, sua vida terminou aqui. Mas em meio a essas trevas, Deus usou uma carta. Uma simples carta escrita pela minha esposa. Quando eu li aquelas palavras, foi como se uma chama reacendesse dentro de mim. E depois, quando nos encontramos na sala do diretor, ela me abraçou e só fez uma pergunta: você está buscando a Deus? Não me perguntou sobre o crime, não me perguntou sobre a droga, não me perguntou sobre a vergonha. Ela só queria saber se eu estava buscando a Deus. Naquele abraço, eu chorei como uma criança. Eu entendi que apesar de tudo, eu era fruto de oração. A oração da minha esposa, da minha mãe, de tantas pessoas que eu nem sabia. Eu não estava sozinho naquela cela. Deus estava comigo. E eu decidi ali reconciliar minha vida com Cristo. Se antes eu era um suicida lento, naquela prisão eu comecei a morrer para o velho homem, para que Deus fizesse nascer um novo. Aqueles 15 dias que pareciam maldição foram na verdade a resposta mais poderosa que já recebi. Deus não me abandonou. Ele me prendeu para me salvar. Quando saí daquela prisão, eu não era mais o mesmo homem que havia entrado. Não foi a cela que me mudou. Foi Deus que usou aquele lugar para quebrar meu orgulho e restaurar minha vida. Eu entendi que não se tratava apenas de sobreviver ao vício ou escapar da justiça, mas de nascer de novo. A rebeldia que me destruía tinha um preço, e eu já o havia pago caro demais. Agora era hora de começar a viver o propósito. Aos poucos, Deus começou a colocar as coisas no lugar. Eu trabalhava como mecânico de motos e nunca imaginei que um dia abriria uma barbearia. Mas Deus abriu essa porta. E não era só sobre cortar cabelo, era sobre ter um espaço de dignidade, sobre reencontrar minha identidade, sobre mostrar para os meus filhos que eu podia ser um homem de verdade, um pai presente, um exemplo diferente daquele que eles conheceram no passado. Mas a maior transformação não foi no trabalho, foi na minha família. A mesma casa que antes cheirava a cigarro e álcool, agora se enchia de orações. A mesma sala que antes era palco de brigas, agora era lugar de abraços, de risadas, de paz. Meus filhos começaram a crescer na graça, vendo o pai deles restaurado, vendo a mãe deles fortalecida, vendo que a fé não era só palavras, mas vida. Eu não tenho uma igreja física, não temos paredes, não temos placa, não temos estrutura, mas temos o chamado. Hoje, eu e minha esposa somos pastores nas ruas. Onde há um drogado jogado na calçada, ali é a nossa igreja. Onde há uma família destruída pelo vício, ali é o nosso púlpito. Onde há um coração gritando por socorro, ali é o nosso ministério. E eu digo sem medo, o que Deus fez em mim, Ele pode fazer em qualquer vida. Não importa o tamanho do buraco, não importa o peso da culpa, não importa se a sociedade já decretou que acabou. Quantas vezes disseram que pro borracha não tinha mais jeito? Quantas vezes eu mesmo acreditei que era só questão de tempo até meu corpo ser encontrado sem vida? Mas a misericórdia de Deus me alcançou. Ele atrasou a morte, Ele fechou a sepultura, Ele escreveu uma nova história para mim. Hoje eu vivo para resgatar, porque sei que existem muitos Wesleys por aí. Homens e mulheres que acreditam que a única saída é continuar no vício, que pensam que já não existe mais esperança. Eu caminho pelas ruas, entro em casas de recuperação, falo em praças, corto o cabelo e oro pelas pessoas, porque sei que cada gesto pode ser o início de uma virada, assim como foi comigo. Quando olho para trás, vejo um traço de destruição, mas quando olho para frente, vejo um legado sendo construído. E não é um legado baseado em dinheiro, fama ou status, é um legado de fé, de família restaurada, de vidas alcançadas. Se um dia a sociedade colocou um ponto final na minha história, Deus usou sua graça para colocar uma vírgula e dizer: ainda não acabou, eu vou escrever o resto. E é isso que me move. Eu não vivo mais para mim. Vivo para provar que o Evangelho não é religião morta, não é discurso vazio. O Evangelho é ação, é amor em movimento, é levantar o caído, é restaurar o que foi quebrado, é dar esperança onde só havia cinzas. Esse é o meu chamado, esse é o meu propósito, esse é o legado que eu quero deixar para os meus filhos e para todos aqueles que cruzarem o meu caminho. Se você chegou até aqui ouvindo a minha história, talvez esteja pensando: mas e eu? O que eu faço com tudo isso? E é exatamente essa a pergunta que eu quero deixar no seu coração. Eu não sou um herói.
Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou apenas um sobrevivente da graça. Eu sou a prova viva de que Deus ainda se importa com os piores casos, com as histórias que todo mundo já desistiu de acreditar. Se Ele foi capaz de me tirar do fundo do poço, Ele pode levantar qualquer pessoa. Eu lembro de quando as pessoas olhavam para mim e já não viam mais futuro. Eu era o borracha, o alcoólatra, o usuário, o foragido. Minha identidade estava marcada pela derrota. Mas quando Jesus entrou de verdade na minha vida, Ele me deu um novo nome, uma nova história, um novo destino. E é isso que Ele quer fazer com você também. Talvez você esteja preso em vícios. Talvez sua família já não acredite mais em você. Talvez você mesmo já tenha desistido da vida. Eu sei como é. Eu sei como dói. Eu sei o que é chorar no travesseiro desejando não acordar no dia seguinte. Mas eu também sei o que é ser levantado pelo amor de Deus. Sei o que é ouvir sua voz dizendo: eu ainda acredito em você. Eu ainda tenho planos para a sua vida. A mensagem que eu deixo não é sobre religião. Não é entrar em uma igreja e cumprir regras. É sobre ter um encontro real com Jesus. É sobre entregar o coração, pedir ajuda, permitir que Ele te prenda para te libertar, assim como fez comigo. E eu digo mais, se você já é alguém que vive essa fé, não guarde só para você. Há milhares de pessoas morrendo ao nosso redor, lentamente, sem esperança. Seja a resposta na vida de alguém. Seja aquele que estende a mão, que escreve uma carta, que faz uma oração, que dá um abraço. Às vezes um gesto simples pode impedir alguém de tirar a própria vida. Eu sigo caminhando, não porque sou forte, mas porque sei que não estou sozinho. Minha vida agora tem propósito. Eu planto sementes todos os dias e confio que Deus dará o crescimento. Meu legado não será lembrado por erros, mas por redenção. E se minha voz alcançar apenas uma pessoa, se uma vida for salva por meio dessa história, então já terá valido a pena cada cicatriz. A minha vida é prova de que o impossível existe até que Deus diga: agora é possível. E Ele está dizendo isso hoje para você. A escolha é sua. Continuar fugindo ou permitir que o Criador escreva uma nova página? Eu escolhi a segunda opção e nunca mais fui o mesmo. Hoje, diante de tudo que vivi, só consigo concluir com uma certeza: ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado pelo amor de Deus. Se Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. O próximo testemunho pode ser o seu.